programa 420 Minutos vai falar hoje dos nossos dentes, da sua saúde, da sua aparência e da importância que eles têm para a aparência geral da pessoa. E vai fazer isso conversando com a doutora Jamila Barroso, que é dentista e há muito tempo vem se dedicando a esse tipo de trabalho, que é conhecido no linguajar técnico como reabilitação oral, não é? Reabilitação oral, é a minha especialidade. Sei. O que é, doutora Jamila, a reabilitação oral? Ou melhor, em que ela difere daquela ida costumeira ao dentista para ver se tem cáries, tem tártaros, tem isso, tem aquilo? A reabilitação oral é uma especialidade muito interessante, porque ela engloba todas as outras especialidades. É aquele momento que você chega ao meu consultório, senta-se à minha cadeira e eu não vou olhar pura e simplesmente a tua cavidade oral. Eu vou ver, além da tua cavidade oral, eu vou ver você todo, o teu rosto, como está a tua função, como está a tua articulação temporomandibular. Articulação, desculpe. Articulação temporomandibular. É essa articulação que temos aqui. A mandíbula é o antigamente chamado maxilar inferior. Inferior, que aliás a gente ainda não é uma terminologia errada. E ela articula aqui. Articula nos ossos do crânio. Digamos assim, é a parte que se movimenta, que é a mandíbula, que é solta, presa por músculos, com a parte fixa do crânio. Porque a porção do nosso crânio que se movimenta quando falamos é a nossa mandíbula. A porção superior do crânio é uma porção fixa. Então, a reabilitação, ela trata de toda essa sistemática. Ela cuida da função, ela cuida da estética, ela cuida de toda esse posicionamento do rosto e também dos nossos dentes. Porque o nosso rosto fica jovem ou pode ficar envelhecido de acordo com os nossos dentes. De acordo com os dentes? Sim, completamente. Não, porque às vezes a pessoa se preocupa que tem uma bolsa, não sei de que, embaixo dos olhos, até vai operar, fazer plástico e tal. Quer dizer, não adianta nada se a chamada mandíbula não estiver ok. Olhe, a bolsa precisa ir ao cirurgião plástico, sim. Porque quando eu falo dessa juventude, não é a juventude, é a sensação visual que a gente tem do rosto. Que quando você olha para um rosto, pode ser que a pessoa tenha 20 anos e não tenha uma coisa que se chama dimensão vertical. É muito difícil, mas acontece. E pode ter... Desculpe, a dimensão vertical é o quê? A dimensão vertical é a altura de um ponto da face imaginário. Vamos imaginar a base do nariz e o mento. Essa altura, essa situação, ela tem que estar sempre bastante harmoniosa. E quem garante isso são os pequeninos órgãos valiosíssimos que são os nossos dentes. Os dentes é que garantem essa situação harmoniosa, que garante o sulco, essa posição, sulco nasogeniano lisinho, que impede que tenhamos aquelas rugas verticais em torno da boca, que garante o maravilhoso contorno da face. Isso tudo é fornecido pelos nossos dentes. Agora, os olhos e o nariz também, a base do nariz, se os dentes estiverem harmoniosos e sem perdas de porção deles, sem abrasões, o aspecto do rosto fica muito jovial. Agora, com relação à bolsa... a abrasão deve dizer respeito à abrasiva. A abrasiva é lixa, né? É lixa. Então, a abrasão no dente, o que é? O dente gastou? Foi lixado? Existe hoje, nesse tumulto da vida diária, uma coisa chamada todo mundo correndo muito, todo mundo com muita pressa e o estresse. O estresse é um dos motivos pelos quais os dentes podem sofrer abrasão.
E É por isso que a Bíblia fala que no inferno haverá choro e ranger de dentes. choro e ranger de dentes. Então você passa o dia inteiro muito tumultuado, aí quando você deita, está dormindo, que dá a sensação de que todo você desliga e relaxa. Mas a gente não consegue desligar e relaxar. Tem um compartimento lá no nosso sistema nervoso central que continua trabalhando e o seu dente continua atritando um com o outro. É que o que as pessoas chamam de bruxismo ou que o fulano dorme, mas range muito os dentes. Então, você pode fazer isso dormindo, você pode fazer no trânsito, você pode fazer no seu dia a dia correndo e não dá tempo. Isso aí é o bruxismo. E é o ranger de dentes que faz com que esses dentes vai gastando. Eles gastam. A gente pode perder a altura... gastando, o queixo sai fora do lugar? Sai fora porque não é um sair assim, mas, entre aspas, digamos que a mandíbula, ela saia da posição ideal. Porque você perde a altura. No que você perde a altura, esse osso que tem que ficar compondo o rosto, ele entra um pouco como se fosse uma concha, que é a cavidade glenoide. Porque bem aqui nessa região existe uma concavidade e existe o côndilo com uma cabeça, como se fosse uma calota. E no momento que os nossos dentes perdem a altura por bruxismo, por manobra intempestiva de um tratamento, por uma perda, você perdeu um dente, você sofreu um acidente, ou aconteceu Uma coisa que acontecia mais, acontece mesmo. A pessoa tira todos os dentes para botar de dentadura, murcha. Nessa hora, quando você tira todos os seus dentes, tomara que isso não aconteça, mas digamos que tire todos... O que acontece? Você, se tiver 30 anos, você vira um velho de 60, porque vai murchar tudo, a musculatura toda contrai, porque a mandíbula sobe toda. No que ela sobe toda, o seu rosto fica envelhecido, fica velho, porque os masseteres, os orbiculares caem. Aí você fica... São músculos, né? Músculos que seguram a mandíbula, porque, como eu já disse, a mandíbula é solta. E aí você perguntou, mas e as bolsas? A bolsa não tem jeito, a bolsa precisa ir para o cirurgião plástico. Agora, esse conjunto, estando harmonioso e com todos os dentes em posição, sem bruxismo, sem perdas, quando vai obturar um dente, digamos assim, se tem uma cúspide, um pedacinho do dente que foi destruído por uma cárie, e se o dentista recompor, cúspide, digamos, são aquelas pontas que temos nos molares, nos dentes posteriores, molares e premolares. Se uma porção dessas do dente desaparece por uma manobra qualquer, pode ser por abrasão de tempo, de idade, de bruxismo, por manobras intempestivas ou infelizes de um profissional, e perde a altura, por milímetro que seja que perca, o nosso rosto já começa a entrar em prejuízo. Tanto o nosso rosto quanto essa articulação, porque não é só a beleza, existe uma coisa que se chama função. A gente, claro que todo mundo se preocupa em estar bem, estar bonito, mas você tem que funcionar bem. Não adianta só estar bonito ou só funcionar. Tem que juntar. Isso é importante também para a saúde da pessoa. Muito. Para a saúde é básico. Porque a perda de dimensão vertical, ela não acarreta só beleza ou só feio, ou só ficar feio ou só ficar bonito. Pode causar dores de cabeça, cansaços musculares, essa sensação de dor na nuca, no pescoço, a dor de ouvido, que graças a Deus há muitas décadas as pessoas iam ao médico. Isso é uma coisa que graças a Deus passou, porque a medicina entrou em acordo, digamos assim, com a odontologia. E hoje em dia, quando um paciente está com uma fortíssima dor de cabeça, que ele procura o otorrino ou que procura um clínico, digamos assim, o clínico já sabe, o otorrino também, diagnosticar, dentre os diagnósticos todos das cefaleias,
também aquela que é por causa das disfunções de ADM. Não é só o aspecto da face. Sim, aí o médico se vai procurar a doutora Jamila, isso é com ela. Ou um outro reabilitador, um outro clínico, mas é verdade. Não se faz mais como se fazia há 2, 3 décadas atrás, que sentia dor e dizia, bom, vamos tirar esses dentes todos. O oftalmo fazia isso, o otorrino... Falava-se muito em focos dentários, isso, né? Vamos tirar. Então, vários conceitos caíram, tudo, enfim, graças a Deus, evolui e cresce. Bom, nós falamos há pouco na pessoa que tirou todos os dentes para botar a dentadura, aí murchou e alterou, né, o desenho do rosto, a pessoa teve um envelhecimento colossal. Aí, por exemplo, colocou uma dentadura em direita, vai rejuvenescer? E completamente, e imediatamente, se ela for executada nos padrões adequados para aquele paciente. Agora, o bom é que nunca aconteça isso. Sim. Mas digamos... Doutora, pelo que eu estou entendendo, hoje é raro indicar a um paciente que ele arranque todos os dentes para botar a dentadura, a odontologia moderna, ela vai em busca de todas as soluções possíveis e imaginárias para salvar um dente. Hoje nessa ótica atual, não se concebe mais, como há 3 décadas, 4 décadas atrás, um pequeno probleminha, ou extrai o dente, ou então o paciente deixava que aquilo doesse, põe um remedinho, usa um paliativo. Ou ainda o profissional passava por aquilo e já dizia, vamos extrair. Houve já essa era na odontologia. Isso, graças a Deus, acabou. Da década de 60 para cá é um outro enfoque. Bom, a expectativa de vida no mundo, pelo menos no mundo mais desenvolvido, vem aumentando muito. A ONU estuda isso, né? Então, no próximo século vai ser comum, quase banal, as pessoas chegarem aos 100 anos. E parece que no Brasil já há 15 mil pessoas com mais de 100 anos, a começar pelo doutor Barbosa Lima Sobrinho, famoso jornalista, que aos 102 está toda semana escrevendo o artigo dele lá. Né? Atuante. Uma pessoa pode chegar aos 100 anos com os seus dentes originais, os da segunda dentição? Perfeitos. Existe um segredo importantíssimo e é o sonho de todo profissional da área odontológica. É que as pessoas mantenham-se com os seus dentes naturais. E é possível que você viva do que rompem os dentes aos 100 anos com eles. Mas existe um segredo básico, importante, é a prevenção. Se houver a prevenção, se as pessoas forem educadas para ter muito cuidado com a higiene, para não deixar a doença periodontal se instalar, ela pode chegar aos 100 anos com todos os dentes. E pode chegar com todos os dentes sem cárie, o que é muito mais importante. Porque, claro, que tem que existir... eu, por exemplo, sou reabilitador, mas eu gostaria de não fazer isso. Mas tem que existir alguém para corrigir as tragédias que acontecem. Mas o bom seria que a gente só trabalhasse com a saúde, que todo nosso paciente nos procurasse, sentasse à nossa cadeira e a gente pudesse só orientá-lo com relação à saúde oral, com relação à prevenção e não deixar que a placa se instalasse, e ir trabalhando em cima disso. Doutora Jamila, eu gostaria que depois a gente entrasse em detalhe nessa coisa da recuperação, da reabilitação, porque tem muita gente que está nos vendo e que está achando que chegou a hora de cuidar disso. Agora, a senhora falou em prevenção, não é? Aí falou em placa, por exemplo. Né? A placa bacteriana. Falou em doença... Periodontal. O que são essas duas coisas? A doença periodontal, temos os dentes, o elemento dente. O que segura o nosso dente aqui na nossa boca? Ele fica envolvido pelos tecidos periodontais. O que é o tecido periodontal? O que é o periodonto? É o osso de suporte deles, são os ligamentos, pequeninos fiozinhos que seguram esses dentes e os tecidos moles, a gengiva. Esse conjunto se chama periodonto.
Quando o periodonto é atacado por uma bactéria, o que acontece? A doença periodontal se instala. E aí, se não é socorrido, se não existe um bombeiro para apagar um incêndio, o incêndio vai embora e destrói todo o tecido periodontal. Nesse momento é que um ser humano pode perder os seus dentes. Então, se você tiver cuidado e prevenir, você chega aos 100 anos com o tecido periodontal saudável e com os dentes íntegros, porque a bactéria não vai atacar nem o tecido periodontal e nem o esmalte e não vai existir a cárie. Sim. Doutora Jamila, nós vamos fazer um intervalo agora. Na volta, eu lhe pediria para explicar, né, quais são os cuidados de prevenção contra a doença periodontal E doença cárie. e a doença cárie, né? Até já. O programa 420 Minutos fala hoje dos nossos dentes, da sua saúde, da sua aparência e até da importância que eles têm para o conjunto da nossa aparência. Para os telespectadores que queiram se comunicar conosco, vão aqui os nossos endereços. O endereço eletrônico, o e-mail é teletape@allnet.ol.com.br e o fax prefixo 021 239 8281. Doutora Jamila, a senhora estava falando sobre a prevenção, para evitar, né, a necessidade da reabilitação ou até, talvez, a impossibilidade ou a dificuldade dessa reabilitação. Quais são os cuidados básicos de prevenção, não só dos nossos dentes, como do periodonto, que é o conjunto de dentes, gengivas e os ossos, os ligamentos, essa coisa toda. O ideal é que esse conceito prevenção comece quando a mãe está esperando o bebê. É que o nosso país ainda, graças a Deus, existe já um grupo que anda cuidando disso e anda levando isso a sério. Mas veja bem, quando a mulher está esperando um bebê, ela faz exame pré-natal, ela cuida do bebê em todos os ângulos. Mas ela começa a cuidar do bebê quando ele está lá dentro da barriga. Porém, o bebê nasce, rompe os dentinhos e, na maioria das vezes, ela só leva esse bebê ao dentista quando ele já está andando, os dentes todos já nasceram e ele já tem lá umas cáries e está chorando e não deixa a mãe dormir. Isso é um erro. E já tem que cuidar desse ser desde a mais tenra idade. Se iniciar assim, primeiro, tendo cuidado com a dieta. Um bebê não sabe se existe o doce e se existe o sal. Ele não sabe disso. Então, não é necessário colocar açúcar na mamadeira? Não há necessidade. Ele não sabe se existe. Ele deve até achar meio enjoado, né? Até, não é? Meio enjoado. Então, em determinados Países Baixos, existem até prêmios para as mães que conseguem fazer essa dieta balanceada e que o bebê fica em tal completa determinada idade sem nenhuma cárie, porque o programa de prevenção é feito com muita seriedade. Mas aqui a gente ainda está engateando, porém o sonho de todo profissional que trabalha com saúde ainda é esse. Então, os cuidados básicos, já na higiene, desde a mais tenra idade, na higiene, mas já na alimentação. Sei. Porque existe uma cárie que é tremenda, é a tal cárie de mamadeira, porque o bebê mama, a mamada tem açúcar e a mãe não pode ou não tem a ideia de que aquele açúcar vai agredir os dentes. Então, tem que tudo começar na dieta. Açúcar... A criança que é alimentada no seio, o leite materno não
não faz mal nesse sentido. Não faz mal, mas porque não é o açúcar como o que a gente coloca na mamadeira. Mas todo e qualquer bebê, já com os dentes, até o leite materno precisa ser limpo, porque tem as gorduras, porque não é só o açúcar que ataca. O açúcar é o grande vilão, é verdade, mas não é só ele que ataca. Então temos que limpar. Quer dizer, tem uma quadrilha. Tem uma quadrilha, temos que limpar com um cotonetezinho para que isso vá sem prejudicar. E depois da dieta, aí vamos aos cuidados de higiene. E levar o dentista logo para ver se está tudo... E logo Quando levar... nascerem os dois... Como é? Nascem dois... Nascem os incisivos, que são os dentes descidos, que as pessoas chamam de dentinhos de leite. Já levar para a mãe, orientar a mãe. A água praticamente é toda fluoretada. Acho que em poucas regiões no Brasil a água ainda não é tratada dessa maneira, mas a água é fluoretada e aí vem aquela coisa, a consciência de que nós precisamos ter saúde oral. Muito cuidado na escova, muito cuidado na alimentação, muito fio dental, muitos bochechos de flúor. Se as pessoas conseguirem fazer isso com consciência, ninguém vai ter cárie. O brasileiro, ele é imediatista. Vai chegar aos 100 anos sem cárie. Chega aos 100 anos sem cárie. Ele é imediatista, ele não quer saber de um programa de plantar, porque o plantar vai demorar algum tempo para colher. Mas precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso nas escolas. Eu não acho importante, doutora Jamila, não acho importante básico o escovódromo na escola. É interessante porque a criança tem alguma hora que ela vai lá e escova. Mas o mais importante seria o programa de educação dos pais, dos professores e daquelas crianças, para elas saberem por que elas estão escovando. Eu estou escovando os dentes, mas por que eu escovo esses dentes? Então, a criança tem que ter noção do valor desse órgão, porque ele é muito importante. Em geral, a criança na escola, quer dizer, a não ser no jardim de infância, na escola maternal, já está entrando na segunda dentição, né? Uma primeira dentição mal cuidada pode já prejudicar a segunda? Com toda certeza. Ah, é? Com toda certeza. Pode prejudicar a segunda e tem outro detalhe importante. Aos 6 anos, rompe um dente que é o primeiro molar. Ainda há uma enorme confusão que a mãe pensa, esse dentinho o meu filho ainda não trocou. Quando ela leva ao dentista e esse primeiro molar já está todo destruído. Porque esse dente, a maioria das mães pensa que ele é um dente descido, ou seja, um dente de leite. Porém, o primeiro molar é o dente que rompe aos 6 anos e ele não troca, porque já é um dente permanente. Porque ali, naquela posição, não é como os outros. Tem um dentinho aqui, a criança perde esse dente, porém vem outro. E esse molar, ele surge antes de caírem os da frente? Isso aí existem variações. Existem crianças que trocam os dentes muito precocemente. E isso não é uma coisa boa para aquela criança. Quanto mais tarde esses dentes se rompam, os permanentes, melhor para ela. Porque esse molar, ele rompe aos 6 anos de idade. Existem crianças que aos 6 anos de idade já estão trocando os dentes, os incisivos, que são os dentinhos que a mãe fala logo, tá trocando os 2 dentinhos de leite, os inferiores. A criança que o permanente começa a romper aos 6, outra aos 7. Existem pequenas variações de ser para ser. Porém, o primeiro molar, normalmente, ele rompe aos 6, porque é uma vez só. Já o incisivo... Então, a mãe tem que prestar... A mãe e o pai, né? Não é só a mãe. Aquele molar vai ser pro resto da vida. Se viver 100 anos, vai ser com aquele. É o primeiro molar permanente. Esse primeiro molar permanente, ele rompe aos 6 anos. Porque ali já é tipo assim, é como se fosse o final dos dentes de leite, aí vem o molarzinho de 6 anos, que é permanente. E que se a criança come muito doce, chupa muitos caramelos e muitas balas
e muitas pães e muitos ketchup, enfim, esse tipo de alimentação que a meninada gosta Sei. e não escova, o que acontece? Aquele dente vai cariar. Vai cariar e a mãe fica imaginando, não tem problema não, porque daqui a pouco ele troca esse dente. Basta escovar ou é bom desde cedo começar a usar o fio dental? Não, ele é básico o fio dental, porque a cerda da escova, ela limpa as superfícies. Porém, entre um dente e outro, quem faz essa higiene? O fio. Então, e é muito agradável. Se a criança aprender por que ela está passando aquele fio, ela com certeza vai dar valor a isso. As crianças hoje em dia estão muito inteligentes e muito precoces. Se os professores, os pais em casa, começarem aquele discurso de que o dente é importante, que não é bom você ter dentes obturados e ter perdas, ela vai com certeza passar esse fio, usar escova, fazer bochechos de flúor com bastante interesse. Então, quer dizer, basta fio dental, escovar, depois de cada refeição, né? Ou depois de comer qualquer coisa. Olha, a criança que gosta de muito doce, a gente não precisa colocar uma camisa de força nessa criança para ela não fazer a ingestão de doces. Porque existe o uso do açúcar inteligente. O que é isso? É você comer todos os doces que você quiser. Mas quando você terminar, você não fique 2 horas nem 3 para escovar. Porque existe uma cadeia bioquímica que vai fazer com que aquele açúcar se transforme num ácido para atacar o esmalte e para ali já vir a apresentar uma cárie. E aí já não adianta fio dental, nem escova de dente, nem bochecho com flúor. Adianta para ela não crescer muito, mas aí o ladrão já entrou. Já entrou. Não é? É. Agora, que é importante comer, deixa a criança, se ela bater o pé e quiser comer o doce, coma o doce. Mas escove, aí vai ter uma mãe, a babá, a avó, a tia, enfim, quem estiver acompanhando a criança, vamos comer o docinho, porém vamos escovar. Bom, está muito interessante essa conversa sobre a prevenção, mas a gente tem que falar também da reabilitação. Então vamos agora a 2 minutos de terrorismo. A senhora pode mostrar, com base nas fotografias dele, como é que fica quem não se cuida? Vamos mostrar. Quem não se cuida para que ninguém... Mas depois tem jeito, Tem jeito, mas é bom que se cuide para não chegar a isso. Esse senhor aqui. Aqui nós temos 2 desenhos. Esses desenhos é de um colega, um dentista, Flávio Portugal, um rapaz bastante inteligente, um ótimo dentista que faz esses desenhos. E está mostrando aqui um senhor com a perda de todos os dentes. Esse aqui perdeu todos. Perdeu todos, não tem mais dente e perdeu, junto com os dentes, a altura da sua face, que é a dimensão vertical. Sei. Isso é... Aqui é ele. Aqui é ele antes? Não, aqui é ele depois. Então deu jeito. Ele perdeu milagre. tudo, mas deu jeito. Então a altura é isso aqui, né? É isso. E aqui... Aí a perda, quando se perdem os dentes, aí acontece aquela mecânica. Perdeu o dente, perdeu a altura. Porque quem comanda essa situação facial é uma coisa importante, os nossos dentes. Só eles podem fazer isso aqui, funcionar bem, ficar bonito, ficar jovem